Fala galera, beleza? Hoje a videoaula vai abordar dois assuntos muito importantes no cenário mundial, especificamente no país da França. Fiquem ligados, pois esses temas podem cair em vários lugares, entre a sua prova de escola, na prova do teu cursinho ou na prova mais importante do ano, o Enem. Chega de mistérios. Os dois temas de hoje são Revolução Francesa e Iluminismo. Os alunos que integram o grupo e ajudaram na composição do trabalho são Bernardo de Moura, Gabriel Caione, Gustavo Café e Milo Henrique, todos eles da turma 2º B ADM. Fique com o vídeo e até mais! Iluminismo. O nome iluminismo se dá devido a um momento histórico em que as pessoas acreditavam estar saindo do mundo das trevas e sendo iluminadas para novos tempos. Os pensamentos passam a mudar e a Bíblia se torna não a principal, mas sim apenas outra forma de pensar, pois a razão chega com força na sociedade. Início. Tudo se iniciou no século XVIII, o século das luzes. A base de um pensamento iluminista se dá na razão. Os principais ideais iluministas pregavam que, na antiguidade, os povos viam o mundo através de crenças e não testavam ou confirmavam aquilo que eles acreditavam. Logo, esse período se caracteriza por muitos testes científicos para comprovar ideias sobre o mundo. Como consequência, a religião passa a ser enfraquecida e a ciência a ganhar força no âmbito mundial. A principal ilustração sobre tal fato foi a criação de uma enciclopédia. Eram registrados ensinamentos de vários assuntos, como história, filosofia, entre outros. Consequências do Iluminismo. Durante o século XVIII, conhecido como século das luzes, foram efetivadas diversas criações como balão de ar quente, escalas de temperaturas e o grande químico Lavoisier, pai da química, que acrescentou diversos elementos na tabela periódica, dentre várias outras descobertas. Outra área de grande desenvolvimento foi a natural, onde espécies de plantas e animais foram registradas e nomeadas, tendo suas características definidas. Base e crítica sobre o Iluminismo. Eram baseados na razão e no questionamento, buscando sempre a verdade real. Tais ações também permitiam um questionamento político, principalmente da monarquia absolutista. Dentre as críticas e soluções, foi proposta uma maneira de governo presente na maioria dos países atuais, a qual divide o poder em 3 partes: executivo, legislativo e judiciário. Relação do Iluminismo com a França. A França foi considerada o berço do Iluminismo por alguns fatores importantes. Seu surgimento, os principais filósofos e grandes invenções vieram e surgiram tudo na França. Por fim, a monarquia absolutista acabou graças a pensamentos iluministas que deram sustentação à Revolução Francesa. Alguns pensadores ficaram famosos e tiveram destaque em suas obras no período do Iluminismo. São eles John Locke, que é considerado o pai do Iluminismo, onde sua principal obra foi um ensaio sobre o entendimento humano, onde Locke defende a razão, afirmando que a nossa mente é como uma tábua rasa sem nenhuma ideia. Defendeu também a liberdade dos cidadãos e condenou o absolutismo. Outro pensador foi o Voltaire, um francês que se destacou pelas críticas feitas ao clero católico, à inflexibilidade religiosa e à prepotência dos poderosos. O terceiro pensador foi o Montesquieu, onde em uma de suas obras ele defendeu o espírito das leis, legislativo, executivo e judiciário, que era a tripartição. No entanto, Montesquieu não era a favor de um governo burguês. Sua simpatia política inclinava-se para uma monarquia moderna. O grande pensador Rousseau é dono da obra O Contrato Social, na qual afirma que o soberano deveria dirigir o Estado conforme a vontade do povo.
Apenas um Estado com bases democráticas teria condições de oferecer igualdade jurídica a todos os cidadãos. Rousseau destacou-se também como defensor da pequena burguesia. O francês Quesnay foi o representante oficial da fisiocracia. Os fisiocratas pregavam o capitalismo agrário sem a interferência do Estado agindo sobre eles. Um importante pensador foi Adam Smith, pois ele foi o principal representante de um conjunto de ideias denominado liberalismo econômico, a qual é composto pelo seguinte: o Estado é legitimamente poderoso se for rico. Para enriquecer, o Estado necessita expandir as atividades econômicas capitalistas. Porém, para expandir as atividades, o Estado deve dar liberdade econômica e política para os grupos particulares. A principal obra de Adam Smith foi A Riqueza das Nações, na qual ele defende que a economia deveria ser conduzida pelo livre jogo da oferta e procura. Bom, falando agora sobre a Revolução Francesa. No seu contexto, a França era governada pelo rei Luís XVI, que caracterizava uma monarquia absolutista, aquela que o rei detém todos os poderes. No fim do século XVIII, o país passava por uma grande crise social, política e econômica. Tal crise se dava devido a alguns fatores. O clero e a nobreza não pagavam os impostos, e a França havia perdido guerras em um passado recente. Estava fortemente endividada e sua população passava por momentos muito difíceis, chegando a morrer de fome. No início, fatores como esses geraram grande insatisfação da população perante o rei, uma vez que era ele o responsável pelo que ocorria dentro das divisas francesas. Observando que Luís XVI não esboçava reação, a população passou a protestar contra ele em busca de mudanças. Tal movimento foi ganhando força ao passar do tempo e, posteriormente, grande parte da população tinha o mesmo objetivo. Visto que o país estava entrando em ruínas, a população buscava por mudanças, e o principal razão e nome para tal alteração foi realizar uma constituição que devia ser seguida por todos os cidadãos franceses. O rei Luís XVI, notando a insatisfação do povo, realizou uma reunião com membros de cada parte da sociedade. Entretanto, a mesma não obteve sucesso e um acordo não foi selado entre as partes. O mais relevante nessa reunião foi que os membros que representavam a população realizaram uma Assembleia Constituinte, que é uma assembleia que buscava a criação de uma Constituição. Daí, deu-se início à Revolução Francesa. A Constituição foi feita para tornar a sociedade mais igualitária. Tal documento teve muito apoio de toda a população e, posteriormente, foi efetivado. Criada então a Constituição, o governo passava de monarquia absoluta para monarquia constitucional. O rei era rei, mas deveria respeitar a Constituição. Ao se tornar república, com a população em peso, a França, enfim, torna-se república, gerando grande revolta ao rei Luís. O mesmo tentou realizar parcerias com outros países em busca da retomada do poder na França, ato que foi caracterizado como traição e, como consequência, o rei acaba sendo guilhotinado. Com a República a todo vapor, haviam dois grupos que tinham grande influência na população, como também diferenças em suas características. Os girondinos, que era mais ou menos a direita liberal composta pelos burgueses e ex-nobres, que buscavam dominar, mas sem mudanças muito grandes. E os jacobinos, membros da população que eram mais radicais, queriam mudar tudo e mexer em grandes partes da Constituição, a seu favor. Os jacobinos ganharam poder primeiramente e realizaram grandes mudanças. Uma das mais importantes foi o voto universal. Independentemente de sua renda, você tinha total direito de votar. Mas como nem tudo são flores, o líder dos jacobinos,
Maximilien de Robespierre intitulou um momento chamado de Momento de Terror. Esse era caracterizado pela matança de todos aqueles que eram contra a Constituição e suas ideias. Sobre os girondinos, foram ao poder depois dos jacobinos. Foi um período de tranquilidade na França, mas algumas medidas foram refeitas, como, por exemplo, o voto foi baseado de acordo com sua renda. Além disso, questões que envolviam a burguesia também foram bastante salientadas, como, por exemplo, propriedades privadas e igualdade entre as pessoas e outras. A Revolução Francesa é considerada até o ano de 1799 e o seu fim é caracterizado pela tomada do poder de um militar francês chamado Napoleão Bonaparte, período em que diversas conquistas feitas durante a Revolução foram descartadas e refeitas por ele.